A novela sempre foi considerada o principal produto da televisão brasileira. No início dos anos 60, ganhou o formato atual, com capítulos diários e exibição em horário nobre. Audiência e faturamento sempre garantidos. Praticamente todas as redes já arriscaram na produção de novelas, mas nem todas conseguiram êxito. 2004 não foi um ano fácil para a teledramaturgia brasileira. Será que atravessamos uma crise nas novelas? O Horário Nobre da Globo abriu o ano com o remake de Renascer. A novela clássica de Benedito Rui Barbosa ganhou nova versão nas mãos de Bruno Luperi, neto do autor da trama. A primeira fase foi aplaudida pelo público e muito bem avaliada pela crítica. Humberto Carrão como José Inocêncio e Duda Santos como Maria Santa roubaram a cena. Um romance que conquistou a audiência e uma primeira fase maior se comparada com a versão original. Os 10 primeiros capítulos empolgaram quem estava em casa, até mesmo os mais resistentes em relação a mais um remake em horário nobre. A segunda fase começou bem, mas aos poucos as reclamações sobre o ritmo mais lento, mais contemplativo de uma história rural, mas um texto mais elaborado do que Terra e Paixão, não há como negar. Renascer fechou com 25,4 pontos de média em São Paulo, índice ligeiramente abaixo da novela de Valcir Carrasco e 4 pontos a menos do que Pantanal, que fechou com 29,6 de média, uma queda de quase 15% de audiência no horário nobre. Mas, mesmo antes do seu final, já se falava de Mania de Você. E pior, Vale Tudo, que só estreia em abril de 2025, era assunto na mídia. Para agravar ainda mais a situação, alguém na Globo pisou na bola e programou o último capítulo de Renascer para a mesma noite do jogo da seleção. Resultado, capítulo curto e com muito menos repercussão. Mas o pior estava por vir. Mania de Você estreou com muita expectativa, mas com um ritmo que afastou um público mais acostumado com os folhetins tradicionais. Cenas ousadas e violência foram cortados e a primeira semana, a primeira fase, diminuída. Capítulos acelerados ainda mais. Para algumas pessoas, aquilo não era novela, mas sim uma série. Mania de Você estacionou nos 22 pontos. A Globo fez de tudo para mudar essa situação. Cortou, antecipou, mudou o perfil de personagem, perdeu a frente que tinha de capítulos escritos e nos bastidores já sabe que até o final não devem aumentar muito a sua audiência. Mas o que aconteceu com Mania de Você? Protagonistas jovens demais? Chay Suede caiu na graça do público, assim como Adriana Esteves. Agatha Moreira defende bem a sua Luma. Gabs e Nicolas Pratt são os que receberam mais críticas do telespectador. E tem tanto ator bom em papéis pouco explorados. Difícil entender o horário nobre da Globo. O público reclama do ritmo lento de Renascer. Agora, questiona a velocidade da história de João Emanuel Carneiro. Afinal, o que o público quer das novelas da Globo? A resposta pode estar na faixa das 18 horas e também das 19. Depois do fiasco de Elas por Elas, No Rancho Fundo fez a direção da Globo esquecer que atravessou uma forte crise nessa faixa. A novela de Mário Teixeira mostrou para a direção da Globo de que o público gosta de atores conhecidos em papéis de destaque e novos talentos. Mas a história é tudo. Além disso, o telespectador ainda tem regras bem claras para os horários das novelas. Às 6 da tarde são as românticas, as novelas de época. No Rancho Fundo e Garota do Momento provam isso. As duas possuem todos os elementos clássicos dos folhetins e conquistaram o telespectador das 6 horas. Garota do Momento acertou na escalação de artistas consagrados, entre eles Lília Cabral, Fábio Assunção, Paloma Duarte, Carol Castro, e também nas apostas com Duda Santos, Maísa e Pedro Novaes. Já na primeira semana registrava 19,2 pontos, a maior média de uma semana de estreia desde Mar do Sertão. Apesar de ser ambientada no início dos anos 50, a novela levou o telespectador a discussões importantes, como racismo, empoderamento feminino, relacionamentos homoafetivos e a importância de se lutar contra os preconceitos. Outro grande acerto foi Volta por Cima.
A novela de Cláudia Souto conquistou rapidamente o público, com uma fórmula muito eficiente. Na tela estão personagens bem construídos e que o telespectador ali se identifica. Ali estão histórias muito próximas à realidade. E, mais uma vez, o empreendedorismo feminino e as famílias comandadas por jovens mulheres. Quantas Madalenas não conhecemos na vida real? E como não torcer por ela? Além disso, um elenco com artistas que o público admira há muitos anos. Beth Faria, Teresa Seiblitz, Drica Moraes, Henrique Dias e o Ren Cortaz. E o que as 3 novelas têm em comum? Protagonistas negras. Definitivamente a Globo acabou com um olhar preconceituoso na escalação do seu elenco. As novelas infanto-juvenis produzidas pelo SBT já incomodaram a Globo e dominaram as plataformas digitais. Mas será que esta fórmula começou a se esgotar? A Infância de Romeu e Julieta fechou com 4,2 pontos de média geral, o menor índice das tramas infantis do SBT. A Caverna Encantada foi lançada cheia de esperanças. Afinal, reunia elementos desenvolvidos em outras novelas de sucesso voltados a este público. Mundo infantil, colégio interno, momentos lúdicos e muita música. Tudo que já funcionou no passado, mas agora não. A Caverna Encantada mantém os índices um pouquinho acima de A Infância de Romeu e Julieta, mas mesmo assim, longe dos tempos áureos. Nem mesmo Chaves e Chapolin, que regressaram para o horário nobre do SBT, conseguiram mudar significativamente esse cenário. O desafio do SBT para 2025 é encontrar sim um caminho para manter a produção de novelas nacionais. Serão novelas infantis, novelas para a família, novelas adultas e contemporâneas? O que vai acontecer é o grande desafio do SBT para manter a sua teledramaturgia. E na Record, o sucesso vem de fora. Escalada para socorrer a grade noturna enquanto a emissora preparava novas temporadas da série Reis, Força de Mulher se transformou num fenômeno. A trama turca tem a vice-liderança com folga. Ganhou a mídia e as redes sociais. E mais, prova que o público quer história interessante, mesmo que ela venha de outro país. Já foi a época de que, se você exibir novela importada no horário nobre, estava assinando ali um compromisso, uma carta de que era incapaz de produzir uma nova novela. Agora não. Para o telespectador, vale o bom folhetim. Com isso, Força de Mulher foi crescendo em audiência, crescendo. Em Goiânia, Salvador, Belo Horizonte, Recife, chegou a marcar audiência superior aos 10 pontos, disparando à frente do SBT. No Rio e em São Paulo, fica na vice-liderança com uma grande vantagem. 2024 foi um ano de turbulência para as novelas brasileiras, mas apesar da discussão sobre uma possível crise no gênero, as emissoras de TV ainda apostam no formato. Os especialistas garantem que ainda é o programa que melhor atende aos anunciantes, de olho nas maiores audiências e neste público variado. A Band, por exemplo, passou o ano inteiro em busca de uma novela para chamar de sua. Há sinais promissores de que, no ano que vem, terá pelo menos 2 à sua disposição. Uma novela nacional, Romaria, e uma internacional. Mas se as novelas enfrentaram turbulência em 2024 e tiveram dificuldades para atender ao público, as nossas séries e melodramas ganharam espaço, inclusive internacional. Mas esse é um assunto do próximo episódio da Retrospectiva da TV aqui no canal do Vanucci. Até mais, tchau, tchau.